Muito boa noite para todos. Minha gratidão pela vossa paciência de me escutarem. E trago-vos hoje um estudo. Vamos todos para a universidade. Já estamos na universidade. E trago-vos a proposta do Centro Espírita, sendo a Universidade da Alma. Começamos pela introdução, como sempre, perguntando o que é um Centro Espírita. Será que qualquer pessoa pode frequentar? Por que razão é que o Centro Espírita é uma Universidade da Alma? O que é que podemos aprender, já que numa universidade é sempre uma escola de ensino superior, onde aprendemos coisas superiores. E o Centro Espírita, sendo uma universidade da alma, é também um sítio onde podemos aprender coisas superiores. É um local onde os espíritas se reúnem para trabalhos e para estudos da nossa doutrina. É uma unidade fundamental no movimento espírita. É a nossa oficina. Quando nós entramos na casa espírita, devemos sentir os eflúvios do amor e da fraternidade. É o lugar onde treinamos as virtudes básicas, a fé, a esperança e a caridade. É uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Ensina-nos Emmanuel. É o lugar onde treinamos... Saltou aqui um. A Casa Espírita, como nos ensina Divaldo Franco, é uma célula máter da nova sociedade. É uma escola que não apenas instrui, mas também educa. Será escola, santuário, hospital, lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. É um hospital-escola para os que sofrem. É um templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam a comunhão entre o homem e Deus. Podemos ler no livro Destino, psicografado por Divaldo Franco. Só passou agora, está um bocadinho atrasado. Está atrasado. É um lugar de transformação moral do indivíduo. Está atrasado um slide. Não sei porquê. É um lugar de transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao cerne do problema para arrancá-lo. Ensinar, mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas alimentar, ensina-nos o Dr. Bezerra de Menezes. A Casa Espírita é um termo que dá a ideia de um centro, voltado para a pluralidade dos objetos. Uma ideia, pois, de unidade e de pluralidade. O Dr. Bezerra de Menezes diz-nos que não se trata apenas de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma educação espiritual cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento das criaturas humanas. Esta é uma fotografia que eu nunca tinha visto do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele tinha 35 anos. Para bem entender as suas finalidades, o Centro Espírita deve ser o núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Os trabalhadores dividem-se entre os trabalhadores espirituais. Dividem-se entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores. Os trabalhos são divididos pelos seguintes setores:
de vigilância e tratamento médico, de enfermagem, de esclarecimentos e de comunicação espiritual. Os trabalhos são coordenados por um dirigente e contam com dezenas de servidores. É uma grande equipa que aqui trabalha para nós, do lado espiritual. Para que um centro espírita exista, há necessidade de estruturá-la física, legal e espiritualmente. No âmbito físico, é preciso prover a farta ventilação e o fácil fluxo das pessoas. Ainda agora, com todas estas dificuldades da pandemia, conseguimos sentar aqui as pessoas com todas as condições de segurança. Legalmente, elaborar estatutos, regimento interno, livros de contabilidade, etc. Em termos espirituais, é necessário motivar as pessoas para o perfeito equilíbrio no campo das emoções e na mudança de comportamento. Um centro espírita funciona através dos seus departamentos: a assistência espiritual, o ensino doutrinário, da infância, da juventude e da mocidade, a assistência social, a assistência médica, quando possível. E então levantamos uma questão: como fazer com que um centro espírita se torne realmente uma universidade da alma? Esta porta, ali do lado esquerdo, relatada no Livro dos Médiuns por nosso querido Kardec, na Rua de Santa Ana, número 59, em Paris, foi o sítio da primeira reunião espírita da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 1858. E dizia o artigo 1º: a Sociedade tem por fim o estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações espíritas e a sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Vem, portanto, de longe, desde a nossa fundação do nosso movimento, a ligação à ciência, à parte científica do Espiritismo. A sessão espírita é o ponto de partida do nosso estudo, pois todas as atividades emergem dela. Podemos defini-la... Perdão que isto está assim um bocado trocado hoje. É um ponto de partida do nosso estudo, pois todas as atividades emergem dela. Podemos defini-la como toda a sessão, mediúnica ou não, que se realiza numa casa espírita. As diversas reuniões, para que realmente expressem a rubrica espírita, devem estar alicerçadas na doutrina dos espíritos. As sessões prioritárias dizem respeito ao estudo e ao aprendizado da doutrina. São os cursos, as palestras, as preleções, os seminários, as mesas redondas. As sessões secundárias dizem respeito à assistência espiritual, à assistência social e às sessões do desenvolvimento mediúnico. O ensino pode ser feito através de cursos ou não. Os cursos têm a vantagem de transmitir o conhecimento, passando do simples para o complexo ou do conhecido para o desconhecido, de forma ordenada, sem que haja quebra da continuidade. A orientação básica para o funcionamento de um centro espírita, diz-nos Emmanuel, reúne 3 características por ordem de grandeza. A primeira é a disciplina, a segunda é a disciplina e a terceira é a disciplina. E não é incompatível com a alegria, com a descontração, nem tampouco com a liberdade de ação. Isto não quer dizer que quando chegamos ao centro espírita falemos, rimos, brinquemos, temos conversas pouco adequadas ao sítio onde estamos. Podemos estar alegres, mas estarmos corretos perante Deus, perante a espiritualidade que está aqui presente. Porque o objetivo central do Espiritismo é a mudança do estado da alma dos seus adeptos. É sobre este ponto que toda a reunião espírita deve concentrar-se. Deve retratar também a simplicidade das reuniões que Jesus realizava na sua época. Nada de preces e vibrações longas. Somos um eu que tem independência com outros eus. O relacionamento implica a convivência com os outros, com os contrários. Nesses relacionamentos, um centro espírita é composto por uma área de ensino e de assistência espiritual.
Todas essas áreas devem trabalhar de comum acordo, no sentido de prestar os melhores serviços a todos os que procuram a casa espírita, tanto para questões materiais como para questões espirituais. Muitas vezes o nosso egoísmo fala mais alto. Damos demasiada importância ao nosso setor de trabalho. Temos melindres uns com os outros. O trabalho voluntário na Casa Espírita é um empreendimento de luz, voltado para a edificação do amor na humanidade, atendendo às recomendações de Jesus desde o seu tempo, de que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. É tarefa que todo espírita de boa vontade deve realizar espontaneamente e, naturalmente, com o coração cheio de alegria e de felicidade. Herculano Pires, no seu livro O Centro Espírita, falando sobre o valor do Centro Espírita, dizia-nos: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e o seu significado, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. É hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e que os louvam, e dos que o atacam e que criticam, diz-nos Herculano Pires. Foi filósofo, educador, jornalista, escritor, parapsicólogo, romancista, poeta, o fiel tradutor de Kardec. Escreveu 81 obras, algumas delas como parceiro de Chico Xavier. Emmanuel declarou que Herculano Pires era o metro que melhor mediu Kardec, a maior inteligência espírita contemporânea. Na Casa Espírita, o atendimento espiritual ao trabalhador é muito importante. Na sua grande maioria, o trabalhador da Casa Espírita chega como espírito necessitado de orientação e socorro. Estais a olhar para um belo exemplo, belo, quer dizer, não é um belo de beleza, é um belo exemplo de ter vindo ao Centro Espírita pela dor, à procura de ajuda. Como espírito necessitado de orientação e socorro, passa por um período de atendimento para aliviar os problemas que o afligem. E esse espírito percebe, esclarecido pelo estudo, que vícios e imperfeições morais indicam desarmonias enraizadas em si e que podem acarretar vínculos com espíritos oportunistas, também nas mesmas faixas das desarmonias. Há, no entanto, uma responsabilidade entre o indivíduo e o grupo, entre cada um de nós e a Casa Espírita, sendo um agente consciente com relação aos atos que pratica voluntariamente. Numa Casa Espírita, onde o trabalho é voluntário, a responsabilidade deve ser absorvida com muita seriedade. Eu diria, respeitando o compromisso. Deve ser absorvida com muita seriedade, pois, embora tenhamos o livre-arbítrio, a doutrina espírita deve ser veiculada na sua maior pureza. A direção de um centro espírita deve tornar público toda a informação, financeira ou não, a fim de que todos os seus frequentadores tenham elementos comuns para tirarem as suas próprias conclusões. Na sociedade, o que permite o erro é tão irresponsável quanto aquele que o comete. Observe, por exemplo, o médico que na ficha do paciente anota uma operação que não tenha feito. O paciente que sabe disso e o permite é tão culpado quanto o outro médico. Isto tem a ver com o nosso relacionamento aqui. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Temos sempre de chamar a atenção e de corrigir se verdadeiramente somos amigos do outro, se nos amamos uns aos outros. Como Jesus nos ensina, temos o dever de chamar a atenção do nosso companheiro que não faças assim, não estás a vestir bem, vê lá o que estás a fazer. O que fazer, então, para superar a divergência de opinião numa casa espírita? A prece é o mais importante. Dizendo, por exemplo, o Senhor Jesus faz-nos observar, como nos ensinou Emmanuel, faz-nos observar por misericórdia que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa e que por isto mesmo
Cada um de nós enxerga a vida e os processos de evolução de maneira diferente. Somos todos diferentes, mas temos um objetivo comum para todos. Mas também temos uma missão, a missão dos espíritas. Foi-nos revelada pela primeira vez por Erasto em 1863, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele dizia-nos: arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Ide e arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Era aquilo que eu disse há bocadinho, de respeitar o nosso compromisso. Assumimos um compromisso, temos de o levar até às últimas consequências, custe o que custar. É o nosso dever. Foi para isso que nós nos dizemos espíritas. Como diz Kardec, o verdadeiro espírita mostra-se pelas suas obras, não pela sua conversa. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade, diz-nos Erastos. E voltando à Revista Espírita, diz-nos Kardec sobre a nossa missão. Os espíritas têm uma bela e importante missão a cumprir: espalhar a luz ao seu redor. Espalhar a luz e a alegria, como dizia Emmanuel. Espalhem alegria e luz, porque um dia voltaremos a recolher os raios que deixaram, os raios de luz que espalhámos pela Terra. E Kardec, sobre a missão dos espíritas, continua: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque somos muito atrasadinhos ainda, temos muitas dificuldades, precisamos de aprender muito. E então temos que ter a humildade suficiente para corrigir dia a dia, passo a passo, degrau a degrau, todas as nossas más inclinações. E o que é que ensinou Jesus sobre isto? Falou-nos das bem-aventuranças e das recompensas de sofrer em seu nome todo o tipo de agravo. Em sua trajetória, deu-nos o exemplo da humildade, da solidariedade e da simplicidade. Morreu na cruz para nos ensinar o caminho da salvação. Contudo, depois da sua passagem por este mundo, o quadro do nosso planeta modificou-se por completo. Reparem que foram criados asilos para abrigar os idosos, que antes dele não havia. As mulheres tratadas antes como escravas foram lentamente conquistando a sua independência. No entanto, ainda convivemos nos tempos presentes com a escravatura da mulher, com a falta de respeito e de desigualdade da mulher. Porque é realmente um planeta de provas e de expiações, é um planeta muito, muito, muito atrasado, com muita dificuldade, aquele em que nós vivemos. E então cada um de nós terá o dever de ensinar o outro, de corrigir o outro aquilo que não deve fazer e aprender com o outro aquilo que deverá fazer. Jesus não se dispôs a ensinar verbalmente, não mandou nenhum substituto, tomou sobre si a charrua, exemplificando pelo trabalho e a obediência ao nosso Pai do céu. E enviou-nos o Consolador prometido, que veio para nos consolar, que veio para nos ensinar. O Espiritismo veio para nos ensinar e é dele que tiramos as forças necessárias para combater o pessimismo que sempre nos queixamos. Nós queixamos-nos, cada um de nós, uma vez por minuto. Reclamamos uma vez por minuto. O que quer dizer que se uma de vós não reclamar nada durante um minuto, eu reclamo 2 vezes por minuto. Isto é estatística. Então, ele diz-nos que devemos daí tirar a força necessária para combater o nosso pessimismo crónico. A sua consolação não é uma consolação da salvação, sem esforço. É preciso muito esforço. É um trabalho árduo que nos faz chegar às causas mais profundas do nosso sofrimento. Não evoluímos pelo amor, evoluímos pela dor. O Centro Espírita
É o local ideal para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Dentro dele, temos a oportunidade de nos exercitarmos no amor ao próximo, na tolerância às ofensas e no desapego aos bens materiais. Praticando os ensinamentos de Jesus e trabalhando no setor dos passes, por exemplo, somos muito mais auxiliados do que auxiliamos os outros. Não temos a noção do que recebemos quando estamos a aplicar um passe. E um passe não precisa de ser algo muito complicado. Basta ser um ato de doação de amor. Eu, ao dar a mãe nos bebés, nos seus filhos recém-nascidos e pequeninos, passa a vida a dar passes às crianças. Quando o bebê se queixa com cólicas abdominais, a mãe faz-lhe um miminho, aconchega no seu colo, dá-lhe um beijinho, está a fazer um passe maravilhoso, terapêutico, de amor. E nós não precisamos de ter técnicas muito sofisticadas para aplicar um passe. Se damos um abraço sincero e puro ao nosso companheiro que está aflito, estamos a doar o nosso amor, a nossa compaixão. É um ato de verdadeira caridade. Mas ao aplicarmos um passe, estamos a ser muito mais beneficiados do que a pessoa a quem estamos a dar o passe. Porque o passe, damos aquilo que não é nosso, damos aquilo que Deus nos dá a nós para nós passarmos para o nosso companheiro. É uma transfusão de energias. É o princípio dos vasos comunicantes. Quem tem a mais, dá para os que têm a menos. E estamos constantemente a receber e a dar, a receber e a dar. Dai de graça o que de graça recebeis, ensinou-nos Jesus. Não esperemos recompensa. Trabalhemos para Jesus e não para o nosso superior. Cultivar o hábito. Uma das formas que temos de destruir um centro espírita é cultivar o hábito dos comentários desencorajadores. Os comentários, as fofoquices, o falar nas costas das pessoas, pode destruir um centro espírita. Fixar-se nos ângulos inseguros da obra, sem enxergar aquilo que já foi feito para trás. Só vemos as coisas más. Se nós tivermos um lençol branco com uma pinta do marcador preta, ninguém diz que o lençol é branco. Diz sempre que tem lá uma pinta preta. É a primeira coisa que a gente vê. Acontece connosco a mesma coisa. Não olhamos para um centro espírita, vendo a obra que ele já fez, ver as milhares de pessoas que ele já ajudou. Olhamos sempre para o nosso umbigo e para o nosso orgulho e egoísmo. Cultivar o hábito dos comentários desencorajadores é, portanto, nefasto para o centro espírita. Fixar-se nos ângulos inseguros, como eu já disse, preocupar-se excessivamente com direitos e esquecer os deveres. Vivemos num país onde as pessoas só têm direitos, ninguém tem deveres. E nós, os espíritas, temos que ser os primeiros a dar o exemplo do cumprimento dos nossos deveres, para depois podermos exigir os nossos direitos. Devemos pôr a mão na massa, como dizia Madre Teresa. Umas mãos que trabalham valem muito mais do que uns lábios que rezam. Pôr a mão na massa. Usar da maledicência com o intuito de gerar perturbações. Temos muitas vezes, somos nós próprios, que trazemos mais energias cá para dentro e vocês perguntam, então, mas não há 2 anjos guardiães ali à porta que não deixam entrar os espíritos negativos? Há. Só que nós estamos cá dentro, ligados a eles lá fora e trazemos cá para dentro. E eles vão nos influenciar no aspecto negativo de criar desarmonia e de alterações vibratórias da frequência vibratória dos nossos pensamentos. E isso é muito prejudicial. Atentar para os defeitos de todos. Toda a gente tem defeitos. Nós, não, eu sou perfeito. Exceto os seus próprios. Semear a dúvida e a discórdia quando o êxito está próximo. Isto são pensamentos, é mais para nós refletirmos sobre tudo isto, porque na realidade nós somos muito levianos. Quando vimos à casa espírita, somos muito levianos, não levamos a sério todos estes conceitos que nós aprendemos. Quando estiver, estou a terminar, e apresento-vos
uma mensagem de um espírito amigo que diz que quando estiver triste, vá à casa espírita, pois é quando você mais precisa da casa espírita. Mas quando estiver feliz, vá à casa espírita também, pois é nesse dia que a casa precisa do seu coração alegre. O que é que nós fazemos? O contrário disto. Estamos tristes, vimos à casa espírita pedir ajuda. Ficamos bem? Adeus. Somos muito ingratos à espiritualidade, muito ingratos. O centro espírita é, na realidade, a universidade da alma. Nele temos infinitas oportunidades de servir o próximo e, ao mesmo tempo, uma excepcional abertura da nossa mente às coisas do Espírito. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz e muito obrigado pela atenção que tiveram para comigo.